É muito bom ter vocês aqui para a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Essa semana foi semana de grandes revelações, de grandes aprendizados. Eu creio que também na vida de cada um de vocês, pois essa é a minha oração. Tem alguém que quer testemunhar alguma coisa, quer falar alguma bênção, quer falar alguma vitória, quer falar alguma coisa que surpreendeu? Pode falar aí. Nós paramos a semana passada, dia 4. Na aula que nós tínhamos começado, não deu para terminar. Nós estávamos tratando a promessa de redenção, ou o plano de redenção. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Hoje nós vamos dar continuidade nessa aula, tá? E nós vamos continuar a partir do versículo 16. Gênesis 3, versículo 16. E antes eu quero orar para Deus abençoar a nossa aula, abençoar a vida de cada um de nós aqui. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode colocar no chat aí, pode colocar no chat que eu vou orar aqui pelos pedidos. É, muito bem. Vou anotar os nomes aqui. Maurício, Marcela. Essas pessoas estão passando por problemas de enfermidade? Sim. Tá bom. Perfeito. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar vivo mais um dia pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Todos os dias o Senhor nos acaricia, Pai, com esse presente, que é o dom da vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos porque nós podemos aprender mais de Ti. Gratos porque nós temos um teto para morar. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos veste, o Senhor nos protege, o Senhor nos ampara. Em tudo, Senhor, nós temos motivos de gratidão. Que o Senhor, Pai, acompanhe essa aula, Senhor, que essa aula seja para a honra e glória do seu nome, que essa aula não fale de homem, mas fale do Senhor, que qualquer intenção contrária a essa aula, Pai, seja repreendida agora em nome de Jesus, que essa aula, Pai, sirva para que as pessoas possam aprender mais de Ti e levar o seu nome, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada aluno, a cada pessoa que está nessa aula, que o Senhor possa abençoar os equipamentos, ó Pai, a energia, a internet, as conexões, os computadores, celulares, qualquer meio, ó Pai, que as pessoas estejam usando para se conectar a nós, meu Deus. Que essa mensagem, que é uma mensagem de ensino, chegue aos lares de pessoas que necessitam, que chegue ao Pai, aonde muitas vezes a gente não consegue chegar, mas a Sua palavra, através dessa bênção que é a conexão com a internet, possa levar a outras pessoas. Nesse momento, Senhor, eu coloco aqui uma lista de nomes, ó Senhor. Está diante do Senhor o nome do Maurício, da Marcela, do Ricardo, do Rodrigo, da Aurora, da Adriana,
e de cada um que está aqui nessa sala de aula. Eu oro também, Pai, pelos familiares dessas pessoas, pelos amigos. Oh, Deus, aqui nós encontramos pessoas que estão passando por problemas financeiros, por problemas físicos, de enfermidades, por problemas relacionados à ordem emocional, problemas mentais. Oh, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa, ó Pai, estar indo de encontro com cada problema desse. Problemas familiares, ó Pai, desentendimentos, brigas. Somente o Senhor é capaz de intervir, ó Deus. Somente o Senhor é capaz de trazer paz. Somente o Senhor é capaz de colocar, ó Pai, as pessoas uma frente à outra, estabelecer o perdão, estabelecer a cura. E é isso que nós pedimos hoje, Senhor. Que o Senhor venha com os teus anjos e ajude cada pessoa aqui. Cada pessoa. O Senhor conhece no íntimo, Pai, as necessidades de cada uma. Então, vá de encontro com elas e abençoe. A quem necessita de cura, que o Senhor possa curar. A quem necessita de emprego, que o Senhor possa dar. A quem necessita, Pai, de um milagre, de uma ressurreição, tanto no físico quanto no espiritual, seja dada em nome de Jesus agora, meu Pai. O Senhor abençoe toda essa aula. Ela é feita para a honra e glória do seu nome. Nós oramos aqui em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Então, vamos lá. Pessoal, essa aula nós vamos dar continuidade, como eu disse, no plano de redenção. Nós vamos começar a partir do verso 16 de Gênesis. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Bíblia pesada, Bíblia grande, Bíblia antiga. E essas aqui que são as boas, né? Tem todas as anotações. Vamos lá, então. Ó, a partir do verso 16, tá? Nós vamos ler. E diz assim: E a mulher disse, isso aqui é Deus é, dando uma advertência à mulher. Então, nós vimos na aula passada que ele amaldiçoa a serpente e a terra. Agora nós vamos ler o que aconteceu com a mulher depois com o homem. Então, ele disse assim à mulher, ó: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos. Peraí que eu me perdi aqui, peraí. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu vou ler até o final do 19, depois a gente continua com o restante, com os versos 20, 21 e 22, para a gente dar continuidade aqui. Muito bem. Aqui, Deus começou um processo de tratamento. Ele começou a tratar o homem e a mulher após o episódio da queda. Qual, na concepção de vocês, o que é o tratamento? Quais os aspectos de um tratamento? Quero que vocês interajam comigo aí para a gente poder criar uma discussão. O que vocês acham que é o tratamento? O que envolve o tratamento? Quem necessita de tratamento? Quem trata? São perguntas assim que nós conseguimos tirar o quê? Nós conseguimos extrair alguns aprendizados. Então aqui Deus está tratando com o homem e com a mulher. De que forma que ele está tratando? Ele está repreendendo Adão e Eva. Então, nós vemos o seguinte: quem precisa de tratamento
é quem está doente, é quem precisa de uma cura ou precisa de um cuidado especial. O tratamento, ele visa curar e ele visa também a restauração. Então, Deus está iniciando esse processo de tratamento, esse processo de restauração aqui com Adão e Eva. Só que nós temos aqui uma. Eu expliquei para vocês na aula passada e eu perguntei o seguinte: quem foi amaldiçoado? Quem foi amaldiçoado por Deus? A maioria das pessoas ainda pensa que foi o homem e a mulher que foi amaldiçoado, juntamente com Satanás, né? Mas não foi. Quem foi amaldiçoado foi apenas Satanás, a serpente e a terra. Para o homem, para o homem sobrou o quê? Para o homem sobrou uma advertência. Para o homem sobrou uma tratativa para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse ser restaurado. Mas, infelizmente, o que nós temos visto? Nós temos visto que o diabo ele tem colocado uma ideia e ele quer que a gente acredite que o homem foi amaldiçoado. Sim ou não? Por quê? É mais fácil para ele poder ganhar vantagem sobre o homem, se ele começa a partir da ideia que o homem foi amaldiçoado. Então, se você acha, poxa, eu já cometi um erro, eu não posso mais ir para Deus, porque eu já cometi um erro. Então, a primeira barreira que existe é essa, nós precisamos quebrar. Né? O homem não foi amaldiçoado. Quem foi amaldiçoado foi a terra. Deus imediatamente já começou uma tratativa, começou um processo de tratamento para poder o quê? Restaurar o homem. Eu já conversei com várias pessoas e essas pessoas me disseram o seguinte: eu não posso ir para Deus agora. Principalmente pessoas que já conhecem a palavra de Deus, já passaram por uma experiência espiritual, pessoas que são batizadas, pessoas que frequentam igrejas, por um motivo estão afastadas. O que elas falam? Qual que é o argumento que elas usam? Eu não posso voltar para a igreja agora porque eu estou desviado, eu estou longe de Deus, ou seja, eu estou cometendo muitos pecados, eu estou cometendo muitos erros e Deus não vai me aceitar. Na cabeça dessas pessoas, elas precisam estar perfeitas para ir para Deus. Só que se elas esperarem chegarem à perfeição, elas nunca vão para Deus. E o diabo, ele planta essa ideia na cabeça das pessoas, sabotando esse plano de redenção. Adão e Eva, aqui, eles tinham acabado de praticar um ato de desobediência. Eles tinham cometido um pecado. Mas Deus vem tratando Adão e Eva. A gente tem uma metáfora que a gente pode ilustrar o seguinte: existe o hospital e lá tem um médico, que é Deus. Lá no hospital, Deus trata os doentes, restaura os doentes. No Novo Testamento, a gente tem a figura do médico como Jesus. Aqui no Velho Testamento, a gente pode usar essa metáfora, expondo Deus como o médico que cura, que faz o tratamento, faz esse processo. Nós somos os pacientes. Né? Então, a primeira coisa que o diabo ele coloca na cabeça da pessoa é que nós fomos amaldiçoados. As pessoas acabam acreditando nisso, carregando isso consigo e não conseguem chegar-se a Deus. Então, a primeira coisa que a gente entende aí é que isso não aconteceu, ok? Isso não aconteceu. Por que que não aconteceu? Porque se o homem tivesse sido amaldiçoado, ele não poderia ser salvo. Se ele fosse amaldiçoado naquela ocasião, como muitos acreditam, o processo de redenção não existiria. Nós não estaríamos aqui. Certo? Consegue entender isso ou não? Depois a gente vai ler isso aqui mais para frente no verso 20, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, quem foi a maldição? A maldição foi para o diabo e a terra. Essa foi a maldição. Tá? Para o homem, como eu expliquei para vocês, coube o quê? Algumas restrições, que nós vamos falar agora.
né? Algumas eu falo até com um tom meio que reduzindo um pouco o peso, mas foram muitas, né? Foram muitas e a gente vai entender um pouco delas agora. Essas restrições, elas, o que que elas, o que que ela, qual que era a abrangência dessas restrições? Era para fazer com que o homem, quando eu estou dizendo homem, eu estou me referindo à universalidade, tanto o homem quanto a mulher, certo? Então, quando Deus estipulou essas restrições, o que que Deus pensou? Eu não quero que o homem peque, eu quero que ele diminua, eu quero dificultar ele a ter acesso ao pecado. Essas restrições que nós vamos citar agora foi justamente para isso. Está fazendo sentido para vocês? Tá? Vocês precisam perguntar aí se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, a intenção de Deus, portanto, não era condenar o homem e nem a mulher, mas discipliná-lo. Quem aqui é pai sabe, quando um filho comete uma desobediência, comete alguma coisa que não era para ele ter feito, o que que o pai faz? O pai vai até o filho e ele vai disciplinar o filho, sim ou não? Qual pai, amando seu filho, não o disciplina? Não estipula limite. Então aqui nós vemos essa ação de Deus. Deus está disciplinando o homem. Deus está restaurando o homem. Ok? Como que Deus disciplinou o homem? Como que Deus disciplinou a mulher? Ele estipulou algumas restrições. Algumas restrições. Como nós vemos no texto. O que ele diz para a mulher? Multiplicarei, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Existia sofrimento antes? Eva aqui, Eva aqui não tinha filhos ainda. Então aqui foi feita uma figura de linguagem para caracterizar tudo isso. Então, ele fala assim, ó, multiplicarei de sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Então o que, que a gente entende? Que Eva, quando ela tivesse filho, ela não sofreria tanto. Mas, a partir da queda, do pecado, essa dor, ela ia se multiplicar de sobremodo. Eu imagino o seguinte, esse multiplicar sobremodo seria como, como que eu vou ilustrar hoje? Tipo um arranhãozinho, sabe? Quando você arranha a pele, isso seria antes, a dor do parto. Mas hoje, quem é mãe sabe muito bem como é essa dor do parto. Mesmo com analgésicos, sistemas bem sofisticados para poder amenizar as dores, processos, né, cirúrgicos, mas mesmo assim existe uma implicação muito grande. Então, essa foi a primeira restrição dada à mulher. E a outra restrição dada à mulher: o teu desejo será para o teu marido. Então, nós vemos essa restrição aqui para Eva e para Adão, aliás, para Adão, ele teria que trabalhar, ele teria que lavrar a terra, ele ia comer do suor do seu rosto, ele teria que comer do suor do seu rosto. A terra, ela sofreu uma mudança, ela começou a produzir espinhos, cargos e abrolhos, né? E ele teria o quê? Ele teria que comer erva do campo. A gente consegue criar uma conjectura aqui que ele não precisaria ir lá no campo comer a erva do campo, ele poderia comer das delícias que existiam no jardim. Conseguiram entender esse plano de fundo que eu estou criando para vocês aqui? Aí o que, que a gente tem? A gente tem o sofrimento que veio com tudo isso. Houve um sofrimento em meio a toda essas restrições impostas. Aí eu falo, aí as pessoas, eu penso de uma forma, Deus não criou essa dor, Deus não criou esse sofrimento. Isso foi consequência. O plano de Deus era algo
que a gente tivesse uma vida sem dor, sem sofrimento, uma vida, uma vida em um lugar de delícias, vivendo diante de Deus, usufruindo de todo esse prazer. Então, Deus não criou dor e nem sofrimento. Isso foi consequências. E essas consequências, elas são terríveis, porque ela mudou a forma de Deus se relacionar também com o homem. Houve uma mudança nessa forma de Deus se relacionar com o homem. Como que isso foi alterado? Como que aconteceu essa alteração? Imagine vocês. Imagine um filho. O filho vai lá e ele pega um dinheiro na carteira do pai. A carteira do pai está lá sobre a mesa. O filho vai lá sem que o pai saiba e pega um dinheiro daquela carteira. O pai depois descobre, vai lá e perdoa o filho. Porém, o que o pai faz? O pai não deixa mais a carteira em cima da mesa. Ou seja, o que aconteceu com Adão e Eva foi o seguinte: Deus criou, aconteceu todo aquele cenário, eles foram lá, pecaram, Deus trabalhou uma restauração, um plano de redenção para ele, porém, Deus não deixou mais no jardim. Eles não tinham mais acesso à face, à presença de Deus. Então houve uma mudança no relacionamento. Então isso foi também uma consequência muito terrível, muito terrível. E a gente vê o seguinte, a gente vê algumas questões que implicam nisso. Questões assim, difíceis até mesmo de lidar. O que Adão estava fazendo? O, o que Adão estava fazendo quando Eva estava lá conversando com a serpente? O que Adão estava fazendo quando Eva estava conversando com a serpente? Adão provavelmente não estava lavrando a terra, porque ele lavrava a terra antes do pecado. Não foi só depois que ele tinha que lavrar a terra. Ele lavrava antes. Só que ele não tinha cansaço, desgaste, fadiga, suor. Ele não tinha nada disso. Então eu entendo o seguinte, que ali, diante de tudo isso que aconteceu, Adão, ele estava meio que ocioso, sim ou não? Adão estava ocioso. E ele, com essa ociosidade, deixou de trabalhar, deixou de fazer alguma coisa que ele era responsável para ficar ali. Aconteceu a mesma coisa com Davi. Davi também ficou ocioso. Davi, quando o exército estava em guerra, Davi não foi para a guerra e ficou no terraço do palácio. E ali no terraço do palácio, ele viu Betseba. Ele viu Betseba e aí houve o quê? Houve toda aquela história de Davi, do adultério, né? Toda aquela repercussão que houve ali com um plano que Davi tentou meio que disfarçar ali a responsabilidade dele, né? Então a gente vê que ali mudou o relacionamento. Vamos ler lá em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 12. Está dizendo assim lá, ó. Então disse Davi a Urias, Urias era o marido de Batseba, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã despedirei Urias,
pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então, aqui nós estamos vendo o plano que Davi arquitetou. Davi foi lá, ele conheceu Batseba, que essa era uma forma de falar que ele se deitou com ela. Só que aí ele arquitetou um plano para fazer parecer que o filho que nasceria não fosse de Davi, e sim de Urias. Ele tirou Urias lá da guerra e colocou Urias dentro do seu palácio e falou assim: fica aqui mais hoje, amanhã, vai para sua casa, descansa lá, tal, deita lá com a sua mulher. Ou seja, era isso que Davi estava tentando fazer. Diante disso, o que aconteceu? Nós sabemos que depois ele cria um outro plano, ele manda uma carta para o coronel para colocar Urias na frente da batalha para que ele pudesse ser morto. E aconteceu justamente isso. Então aqui nós temos o seguinte: nós temos um plano, nós temos um acontecimento que depois mudou o relacionamento dele. E é isso que aconteceu também conosco. O que aconteceu lá em Samuel com Davi? Eu vou ler agora para vocês a consequência disso. Ó. Samuel 12, um capítulo adiante, 2 Samuel 12, de 10 a 14. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Não vou nem precisar ler os demais versículos, depois vocês podem ler. Então, o que aconteceu aqui? Não, não tinha mais o relacionamento de Deus com Davi aqui. Davi foi perdoado? Foi. Mas ele teve que pagar as consequências. Quais foram as consequências? As consequências foram uma série de violências, de assassinatos, de guerra, de perseguições, que foi implantado, que foi inserido ali na história de Davi. Foi Deus que quis isso? Não. Davi procurou com as próprias mãos. Da mesma forma, Adão procurou com as próprias mãos. Então houve essa ruptura também no relacionamento. Houve essa ruptura também no relacionamento. E hoje a gente vê como estão os relacionamentos familiares, conjugais, pai e filho, amigos. Relacionamento se constrói, sim ou não? Relacionamento é muito valioso, muito valioso, principalmente entre Deus, você e Deus. Relacionamento é muito valioso. Só que as pessoas demoram muito para construir um relacionamento, mas elas perdem, elas destroem esse relacionamento muito rápido. E às vezes por uma tolice. Aí Deus fez o seguinte: ele falou assim para a mulher: ó, eu vou multiplicar sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa advertência foi para limitar o pecado diante de Adão e Eva. Foi para limitar o pecado diante de Adão e Eva. Poxa, mas ali eles já iam se casar ali, né? Eles se casariam. Na verdade, aqui a Bíblia já cita eles como casados, porque eles já tinham tido relações sexuais. O casamento aqui ele é estipulado quando há relação sexual. Eles ainda não tinham filhos, mas a Bíblia fala que iriam multiplicar a dor. Por quê? Isso não se restringia somente aqui a Adão e Eva, mas essa advertência seguiria a descendência de Adão e Eva. E qual seria a restrição que Deus estava dando aqui?
Deus estava falando o seguinte: olha, uma forma de eu poder restringir esse pecado, ou seja, as pessoas agora vão começar a se multiplicar, as pessoas vão começar a terem relações sexuais desordenadamente. Aí Deus vai lá e coloca o seguinte: olha, eu vou multiplicar a dor como uma forma de alerta para as mulheres falar assim: opa, eu não vou mais cometer um erro desse. Eu posso ter um filho, sim, mas vai ser dentro do casamento, vai ser ali dentro das leis, das regras estipuladas, para que não houvesse um crescimento desordenado do pecado. Então Deus estipulou isso. Foi por isso que houve essa restrição, essa imposição de multiplicação de dores sobre a mulher. Mas o que, que aconteceu? Isso foi no decorrer de toda a história bíblica e tem nos atingido até hoje. Mas hoje, com o advento da tecnologia, da medicina, as mulheres elas podem usar métodos contraceptivos, podem tomar anticoncepcionais. Hoje existem preservativos. Hoje existe sistemas, remédios, se você toma, que você pode provocar um aborto. Você tem hoje anestésicos que você pode ter filhos sem sentir dor. Você tem procedimentos cirúrgicos, no caso de uma cesárea, que você pode ter filhos com não sentir tanta dor como num parto, tá? Então a gente vê que mesmo diante dessa imposição de Deus, o diabo tem criado maneiras de fazer as coisas serem um pouco mais facilitadas para praticar o pecado. Ah, Marcos, mas você está dizendo então que o casal, dentro do laço matrimonial ali de um casamento, não é certo que uma mulher faça uma cesárea? Não é certo que uma mulher tenha um filho sem sentir dor? Perfeito, dentro do casamento está perfeito. Nós podemos usar isso para o nosso bem também. Mas o que, que tem acontecido? O que, que nós temos vendo? Nós temos vendo pessoas hoje tendo relações sexuais, outro dia tomando a pílula do dia seguinte. Nós vemos hoje pessoas tendo relações sexuais estragando um futuro pela frente. Estragando o futuro. Uma pessoa disse uma vez que ela não iria se casar porque ela já tem tudo que ela precisa sem se casar. Então a gente vê por trás disso uma engenhosidade das trevas para destruir toda essa arquitetura que Deus fez. A restrição não foi uma restrição para simplesmente não deixar que o homem pecasse mais e mais e mais e mais. Para que ele não pecasse. Deus queria que ele, sabe, que ele fosse seguindo um processo de santificação. Eu sempre bato em cima dessa tecla com vocês, da questão da santificação. Aí tem a outra restrição. A mulher, ela seria sujeita ao seu marido e ele a dominaria. Assim, eu como homem, eu penso de uma forma, e eu gostaria de ouvir uma mulher a respeito do que ela pensa em relação a essa questão da mulher submissa ao homem. A Bíblia fala que o desejo da mulher seria para o seu marido e ele a governaria, ele a dominaria. Hoje nós vivemos uma situação onde não existe mais isso. Sim ou não? São poucas as mulheres. Quando eu falo de submissão, não é aquela mulher que abaixa a guarda e o marido faz o que quer, tripudia.
A mulher apanha e acha que é porque ela tem que ser submissa, ela pode receber porrada, apanhar do marido. Não é isso. Tem muitas mulheres hoje que ainda reconhecem a autoridade do marido dentro da sua casa. Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Partindo para esse entendimento, a mulher ela precisa reverenciar o homem como autoridade. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Isso não era assim lá atrás. Antes não era desse jeito. Não era assim. Assim, a gente entende pela narrativa bíblica que antes Adão e Eva eles tinham uma vida bem harmoniosa. Era um equilíbrio, um perfeito equilíbrio. Existia uma cooperação. Era mais ou menos assim, ó. Adão falava assim, ó, eu vou lá buscar algo para a gente comer, cuida aqui, já deixa tudo ajeitado, que a hora que eu chegar aqui com o alimento, a gente come. Então, cada um tinha, suponhamos assim, eles colaboravam um com o outro, mas isso era meio que instintivo. Não tinha cobrança, não precisava, sabe, aquela coisa que a gente vê nos dias atuais. É tipo como se fosse um coronelismo, tanto o homem quanto a mulher. É uma guerra para quem pode mais, para quem manda mais, para quem exerce mais poder, quem não vai ceder, quem não vai dar o braço a torcer. Então, a mulher, a submissão da mulher, na Bíblia, ela foi gerada, ela foi iniciada pelo erro, pelo pecado, porque ela induziu Adão, ela levou, deu fruto para Adão. Devido a isso, ela foi sujeita, submissa ao seu marido. Estão conseguindo compreender? E hoje o que nós temos? Hoje nós temos uma ideia totalmente contrária a isso. Totalmente contrária. A mulher jamais. Falou submissão para a mulher, ela empina a carroça, briga com todo mundo, faz protesto, mas porque o que nós temos hoje, o que nós devemos entender é que isso teve uma origem. Não foi meramente porque Paulo escreveu um versículo lá no Novo Testamento, com toda a sua concepção, com a sua cultura, tudo, e as pessoas falam, Paulo era machista, então por isso que muitas defensoras de ideologia aí de gêneros, algumas mulheres que defendem esse posicionamento, né, da mulher mais altiva, não, não, não ser submissa. Deixa eu ler aqui uma pergunta. Depois eu vou ler aqui com calma. Então, a gente tem isso, as pessoas achando, o Satanás deturpa a ideia, deturpa. Isso veio em consequência de um erro. E hoje ele pega isso e fala: não, quem fez isso? Deus fez isso. Deus disse que a mulher tinha que ser submissa. Da mesma forma como ele falou com Eva: pode comer do fruto, vocês não vão morrer. Então nós vamos percebendo uma construção de uma ideologia desde lá de trás que hoje se perpetuou. Se perpetuou. A submissão da mulher, ela não existiu em todo o tempo. Não, ela não existiu. Teve um tempo que não existia isso. Existia uma relação igualitária, equilibrada. Mas, em decorrência do erro, a mulher precisou ser submissa ao marido. A mulher precisou ser submissa ao marido. Mas não ficou só na mulher, o homem também teve. O homem também teve. Ele passou por uma restrição também. Adão
E Deus disse o seguinte, Adão, ó, visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, malditas é a terra por tua causa, e em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Aqui está dizendo o seguinte, ó, antes você teria o sustento para o resto da sua vida sem fadiga, mas a partir de agora você vai se cansar, vai existir maldição, vai existir obstáculo, vai existir dificuldade. E nós bem sabemos o tanto de dificuldade que nós temos, né? A Bíblia fala o seguinte, ó, a terra ela vai produzir também cardos e abrolhos. É mais ou menos o seguinte, ó. Imagine a terra onde não existia espinhos, não existia vegetação densa, aquela coisa rasteira, aquela coisa que você, sabe, aquelas coisas que parece que te rosca, onde você entra, você sai queimado, você pega uma alergia. Eu imagino, na minha concepção, que não existia isso antes. Existia um paraíso, um lugar maravilhoso. Só que devido ao pecado, houve uma transformação na natureza. Houve uma transformação. Árvores que eram frutíferas deixaram de ser árvores frutíferas. Árvores que eram boas para determinados fins não seriam mais úteis para aquilo. Então houve uma transformação, tá? Você comerá erva do campo. Eu imagino o seguinte, que antes Adão não tinha que ir até o campo para comer, para procurar comida. Talvez ele fosse só tivesse que esticar o braço, pegar uma fruta. Talvez ele tivesse que virar, andar um pouquinho só ali no jardim mesmo para se alimentar. Mas agora a restrição é a seguinte, ó, você vai ter que ir no campo. Aqui não está dizendo que ele teria que ir no jardim, teria que ir no campo. Campo é onde? É um lugar longe, um lugar distante. E lá, o que ele teria que comer? Erva. Então mudou completamente esse cenário. E ainda o seguinte, ó, do suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, de 17 a 19. O que é esse tu és pó e ao pó tornarás? Espera aí, gente. Espera aí que o meu apetrecho novo caiu aqui. É que a minha orelha é muito grande e esse fone ele é muito justo. O que significa, então, aqui esse pó? Tu eras pós e pós voltarás. Isso significa sofrimento, sofrimento e morte. Sofrimento e morte. Então, essa foi as restrições dadas ao homem. E hoje a gente sente tudo isso. Principalmente as mulheres que trabalham, elas também sentem a mesma coisa, a dificuldade, o cansaço, a fadiga. Antigamente não tinha outra forma de explicar isso, então as explicações mais óbvias lá eram essa. A terra vai ser amaldiçoada, vai produzir espinhos, você vai ter uma dificuldade tremenda, você vai ter que ralar, vai suar, você vai ficar cansado, porque esse cansaço vai vir doenças, você vai ter enfermidades, e é tudo que nós vivemos hoje. Mas o que nós temos que entender? Deus não criou a maldição. O trabalho não é uma maldição. O trabalho não é uma maldição. O trabalho era uma bênção, porque o homem trabalhava e não se cansava. Pensa que coisa maravilhosa. A maldição, ela foi imposta, ela foi incluída devido a um ato de desobediência. E é isso que nós recebemos hoje, todas as vezes que a gente desobedece. O que acontece sobre nós? A gente paga um alto preço. A Bíblia fala, lá em João 5,17, que meu pai trabalha até agora. Peraí, gente.
Um minutinho só. Alguém mexeu em alguma coisa aí. Estou de volta. Abrir o quadro branco aqui. A Bíblia fala aqui em João 5,17 que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus trabalha, Jesus trabalha. Trabalho é bênção. Tá tranquilo, Luizão? Fica tranquilo, meu querido. Isso acontece. Então a gente vê que o trabalho é bênção, não é maldição. Tem gente que amaldiçoa o trabalho. Tem gente que vai trabalhar, já vai com murmuração, vai falando mal, que esse trabalho é isso, que esse trabalho é aquilo, eu ganho pouco, eu não sei o quê. Podia ser dessa forma, podia ter um trabalho melhor. Você pode ter um trabalho melhor, mas se você acha que você vai deixar de sofrer, você acha que você vai deixar de ter dificuldades, esqueça. Isso é imperativo até Jesus voltar, na segunda vinda de Jesus. Então a gente entra aqui naquela pergunta que eu fiz antes. O que Adão estava fazendo quando Eva estava tagarelando com a serpente? O que Adão estava fazendo? Adão estava ocioso. Davi estava ocioso. É por isso que Deus amaldiçoou a terra e fez com que Adão tivesse que trabalhar nela, para que Adão não ficasse mais ocioso. Porque através de uma ociosidade aconteceu isso. Tem aquele ditado que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Isso é muito verdade. Se você estiver trabalhando, você vai ter tempo para querer ficar bisbilhotando em site pornográfico, para você ficar vendo conversa alheia. Se você tiver com muita coisa na cabeça, você vai ficar preocupado em ficar querendo ver TikTok, ficar vendo Instagram que só aparece, sabe, coisas que não agregam na nossa vida. Fala para mim. Se você estiver trabalhando, você não vai ter tempo para pensar nessas coisas. Foi isso que Deus quis fazer com o homem naquele momento que ele falou: agora você vai ter que trabalhar, você vai ficar cansado, não tem mais mordomia. Você vai trabalhar, vai chegar em casa, vai dormir. Você está cansado. No outro dia você vai acordar cedo, vai trabalhar, você vai ter essa rotina. Davi era o rei. Qual que é o papel do rei? O papel do rei é liderar a guerra. Liderar a guerra. Adão era o líder, a ordem foi dada para Adão. O que Adão devia estar fazendo lá no jardim? Provavelmente devia estar trabalhando. Ele devia estar trabalhando, mas não estava. Exatamente, ele estava fora da sua posição. Todas as vezes que a gente deixa de cumprir o propósito para ficar fazendo coisas paralelas, alguma desgraça vai acontecer. Algo de ruim vai acontecer. E a gente vê isso no decorrer da Bíblia. Olha aqui. Davi ficou ocioso no jardim, a Bíblia fala que ele estava passeando no terraço quando, desejo dos olhos, viu Betseba, se sentiu atraído por ela, ele era poderoso e falou: traga-me Betseba, mandou buscar ela. Adão estava lá, eu creio assim, na minha construção, nos meus nos meus desenhos que eu crio na minha mente, que Adão estava lá vendo Eva tagarelar com a serpente, ele devia estar assim, ó. Eu quero só ver onde que você vai chegar, mais ou menos. Só que aí, o que aconteceu? Eu expliquei isso na aula passada. Deus esperava que ele desse uma resposta, assumisse a bronca. Ó, eu pequei, meu Deus, ó, me perdoa, tá aqui, ó. Peço perdão agora. Mas ele não, ó. A Eva, a mulher que você me deu, ela fez eu comer. Parece uma intriga, né? Já jogou a bomba em cima da mulher, já quis acabar com a moral da mulher para Deus, achando que fosse se safar, mas não. Deixa eu dar uma olhada nesse chat aqui, peraí.
É isso mesmo. Exatamente. A gente está vivendo uma guerra. O Luizão colocou no chat aí que quando você descansa em tempos de guerra, você entra num marasmo, entra numa ruína. E é assim que acontece. Tem coisas que você tem que fazer, não adianta você esperar, tá? Não adianta você esperar. Então, quando Deus estipulou essas restrições, que ele estava fazendo? Deus estava colocando um limite para o homem. O homem não tinha limite. Não existia limite para o homem antes da queda. Só que depois da queda, foi necessário o quê? Estipular limite para o homem. Olha o que está dizendo o verso 22 até o verso 24 de Gênesis 3. Ó. Então disse o Senhor: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que Deus fez? Deus restringiu o homem, colocou um limite para o homem, colocou ele em outro lugar e falou: aqui você não vem mais. Você está banido daqui. E assim e assim vai ter que ser a sua vida a partir de agora. Então Deus colocou um limite para o homem. O que vocês acham de limite? Eles iriam comer, olha só, além de comer, eles já tinham pecado, raciocina comigo. Se eles comem da árvore da vida, eles seriam pecadores eternos, igual Satanás, não teria mais salvação. Então, é isso que eu estou querendo dizer. O limite que Deus colocou não foi para prejudicar. O limite que Deus colocou, que Deus implantou, foi para poupar o homem. Por que Deus colocou os querubins na porta do jardim e uma espada? Vixe, gente, palavra difícil. Desbainhada. Lá, para que ele não voltasse. Para que eles não voltassem lá. Para que isso? Para poupar. Deus queria poupar o homem de uma aflição eterna. Deus não condenou o homem à morte eterna, mas ele queria poupar o homem de uma aflição eterna, de uma vida eterna no pecado. E aí a gente vê então como que tem sido a nossa cabeça, como que a gente imagina o exemplo, o plano da redenção. Às vezes a gente vê, poxa, Deus, ele puniu. Ele tirou o homem do jardim, colocou dor na mulher, o homem teve que trabalhar. Quantas pessoas hoje amaldiçoam a Deus por isso? Até em brincadeira, até em brincadeira, às vezes, nós amaldiçoamos a Deus por por esse episódio que aconteceu. Então aí a gente começa a ver, entrar nesse plano de redenção. Eu pergunto para vocês o seguinte: diante de tudo que aconteceu, de tudo que vocês viram, se passou, vocês acreditam que Adão e Eva foram salvos? Sim ou não? Responda aí no chat, sim ou não. O que é preciso para que haja
salvação? Qual a prerrogativa necessária para que a pessoa possa ser salva? O que precisa? Sim, exatamente. Tem que ter arrependimento e tem que ter fé. Tem que crer. O que Adão e Eva fez logo na sequência que eles cometeram o erro? Isso estava na aula passada. O que eles fizeram? Esconderam, se esconderam. Eles se Esconderam o esconderam pecado. e depois eles cozeram folhas de figueira, sim ou não? Sim, isso aí. Eles cozeram folhas de figueira. O que representa as folhas de figueiras? As folhas de figueira representam obras humanas. É quando você peca e você quer dar um jeito no seu pecado da sua forma. As folhas de figueira representam todas as ações que eu e você pratica todos os dias. Elas representam as nossas obras. Através das folhas de figueira era possível eles se arrependerem? Eles terem salvação? Eu quero construir uma linha de raciocínio com vocês aqui. Vão escrevendo aí, sim ou não, nas perguntas que eu vou fazendo. Com as folhas de figueira era possível eles alcançarem a redenção? Certo. O que era necessário para que eles pudessem alcançar a redenção, uma vez que eles foram salvos? Ó, eu vou dar uma ajuda para vocês. Ó. Lá em Hebreus Primeiro 9, reconheceu o erro, né? sim, No ó, caso, lá em Hebreus 9, 22, vou dar uma, eu vou dar uma dica para vocês. Ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, você já sabe que com as folhas não haveria possibilidade deles se salvarem. Aqui nós temos a seguinte situação. Por que Deus chamou Adão? Sendo que ele sabia onde Adão estava. Tinha que matar. Essa foi boa. Ai, ai, ai. Por que Deus chamou Adão? Porque Deus queria que Adão reconhecesse o erro. Deus queria que Adão reconhecesse o erro e falasse: ó, eu errei, eu pequei. Ele esperava isso, Deus esperava arrependimento. Mas o que Adão chegou diante de Deus? Adão chegou diante de Deus com folhas de figueira, com obra humana. Aí Deus falou o seguinte: ó, isso não dá certo. Isso não dá certo. O esforço humano de Adão e Eva tentaram cobrir o pecado com obras que eram representadas pelas folhas. Tentativa inútil. Tentativa inútil. Que a Bíblia fala que a única maneira de cobrir pecado é através do sangue. Então, aqui que nós tínhamos um elemento que era necessário. Eles precisavam crer. Eles precisavam crer. Mas crer no quê? Em que eles precisariam crer?
para desenvolver essa fé? Vão pensando aí que eu vou achar o texto aqui para vocês. Nas promessas. Quais promessas? Vou ler aqui para vocês, ó. Eu vou ler a partir do verso 18 de Gênesis 3. Aliás, eu vou ler a partir do verso 19, ó. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Ponto. Ponto. Verso 20. E deu o homem nome, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Preste atenção. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. No que eles precisariam crer? É uma promessa. Mas qual promessa? Essa promessa que está aqui também está lá em Gênesis 3,15, que eu li para vocês. Aonde eles deveriam crer? Aonde eles deveriam colocar a fé? Na descendência. Exatamente, na descendência. Eles teriam que crer na descendência. Então vejamos, entre o versículo 19 e o versículo 20, houve algo que aconteceu aí. Porque lá no verso em 3,15, Deus fala que a descendência ia colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Uma feriria a cabeça e a outra feriria o calcanhar. Certo? Aqui Deus está reafirmando, Deus reafirmou isso aqui, só que não consta. Não está escrito aqui. Mas se só existe fé, você precisa crer para você ser salvo, elas teriam que crer no quê? Na descendência. Então, esse foi o primeiro passo para que. Eu vou chegar aí, Adriana. Só mais um pouquinho que eu estou caminhando para chegar aí no cordeiro, no animal, tá? Então, o que aconteceu? Crer era a primeira necessidade para que eles alcançassem a salvação. Então, Adão, Deus foi dando as restrições. Deus falou o seguinte: ó, Eva, você vai ter dor de parto. Você vai ter que se submeter ao teu marido daqui em diante. Adão, você vai ter que ralar agora, cara. Você vai ter que trabalhar, vai suar, vai passar um monte de perengue lá no mato, no campo. Vai ter que trazer o sustento para sua casa todos os dias. Você vai ter que suar, comer do suor do seu rosto todos os dias. Você vai morrer. Então, Adão começou a entender o seguinte: poxa, eu não vou morrer agora. Eu não vou morrer agora. Por quê? Ele entendeu que ele não iria morrer. Porque se Deus estava falando tudo aquilo para ele, ele não iria morrer. Sim ou não? Mas a partir do que ele entendeu que ele não morreria? Porque Deus prometeu uma descendência para ele. E nesse meio tempo, o que aconteceu? No versículo 20 aqui, fala que Adão deu o nome para sua esposa de Eva, que Eva significa a mãe de muitos, a mãe de todos os seres humanos. Então eles creram nessa descendência. Então esse ato de crer, isso os salvou.
Essa foi o ato de salvação de Adão e Eva. Porque eles creram. Pois Deus estava lhes concedendo vida e lhes daria essa descendência. Então, Adão aqui, ele temia ser morto, como eu disse para vocês. Só que aí, a hora que ele escuta que Deus falou que daria uma descendência para Eva, eles falam, ó, vai ter um filho. Então nós não vamos morrer, nós vamos viver. Então assim Adão colocou o nome de Eva em sua esposa, que significa vivente ou vida, demonstrando fé nas promessas de Deus, como a Carla comentou aqui nos comentários. Então houve essa promessa. E aí eles creram. Eles creram. Salvação, ela tem dois aspectos. Agora a gente vai afunilando aqui. A salvação, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a substituição. E o outro aspecto é a inclusão. Substituição é nós deveríamos morrer e não morremos. E a inclusão, Cristo morreu por nós. Nós somos incluídos nessa morte. Da mesma forma que nós somos incluídos na morte, nós também fomos incluídos nas bênçãos. Certo? Deus precisava, para que a gente recebesse esses dois aspectos da salvação, a inclusão e a substituição, Deus precisaria nos justificar. Sim ou não? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Aí o que Deus fez lá no verso 21? Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus fez vestimentas de animal ou de pele de animais. Na verdade, foi um animal. Eu acredito que é pele de animal. Correto, né? Eu não sou professor de português, mas essa é a forma mais correta de expressar. Deus foi lá, pegou um animal, extraiu a pele dele e fez o quê? Roupas. Roupas para ele. Então, depois que Adão criou, então, primeiro Adão precisou crer. Olha só. Você crê e é justificado. Ele expressou fé, dando o quê? O nome à esposa. Isso foi um ato de fé. E aí Deus foi lá e fez roupas para ele. Eles foram justificados, ou seja, foram cobertos por Deus. O ato da justificação significa ser revestido pelo poder de Deus. É ser vestido por Cristo. É como se você fosse batizado ali. Ali Deus estava celebrando um novo nascimento de Adão e Eva. Lá em Gálatas 3:27 diz que porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo fosse revestido. Então aqui Deus fez um revestimento para Adão e Eva. Porque com as folhas das figueiras, Deus não conseguia mais olhar para Adão e Eva. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Adão e Eva chegou lá com roupa, com folhas de figueira, chegando lá com obras, e Deus não aceita a obra, porque essa justificação é dom gratuito de Deus. E aí Deus precisou fazer o quê? Deus usou da substituição. Essa substituição, sim, é isso aí, tentaram dar o jeitinho dele. Essa substituição foi o seguinte: Deus pegou um cordeiro
sacrificou esse cordeiro, consegue compreender? Derramou sangue. Este sangue batizou Adão e Eva, lavou Adão e Eva, justificou Adão e Eva. Com esse sangue, com esse cordeiro, Deus extraiu a pele desse cordeiro e cobriu ali, revestiu Adão e Eva. Essas peles deram a Adão a condição de ser o quê? Integrado de novo ao corpo. Quando Deus mata o cordeiro, até escrevi aqui, ó, quando Deus mata o cordeiro, toma a pele e faz vestimentas para eles, Deus olha para Adão e o aceita novamente, porque ele não era aceito. Então, através da vestimenta, quem é a vestimenta? A vestimenta é Cristo. Quem lavou Adão e Eva? Cristo, o Cordeiro. Jesus morreu por nós. Lá atrás, o Cordeiro morreu por Adão. E são os mesmos. É o mesmo que está lá em Apocalipse 13, 18. Abra a Bíblia em Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Espera aí, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Desculpa, gente, 13, 8, não é 18 não, tá? Eu peguei aqui rápido e falei o versículo errado. Ó, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos nos livros da vida, no livro do Cordeiro que for morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro de Apocalipse 13, 8 é o Cordeiro de Gênesis, da fundação do mundo. Esse Cordeiro morreu lá na fundação do mundo também. Aí você vê o plano de redenção, você começa a entender o plano de redenção. Exatamente, que é o que aconteceu com Jesus. Então, tudo que a gente vê em Gênesis, nós vemos se cumprir no Novo Testamento. Só que através de figuras, através de tipologias, de simbologias. Então, esse cordeiro lá atrás que foi morto é o que deu essa justificação para Adão e Eva. Adão e Eva, nesse momento, desfrutaram da redenção. Desfrutaram da redenção. Pois esse primeiro cordeiro aponta para Cristo. Aí tem um aspecto muito legal que eu quero comentar com vocês, que eu acho que isso é o que nós devemos. Muitos fazem, mas poucos não fazem. Poucos não entendem o que aconteceu com Cristo. Quando Adão viu, imagine só, Adão nunca tinha visto sangue. Adão nunca tinha presenciado a morte, um assassinato, nada ali. De repente, Deus vai lá, pega um cordeiro, sacrifica esse cordeiro, mata o cordeiro e vê o sangue. Ele já deve ter ficado muito assustado. Muito assustado. Né? Deve ter ficado impressionado em ver aquilo. Aí depois ele começa a fazer a seguinte reflexão. Ele fala assim: era para nós estarmos ali. Era para eu e Eva sermos aquele cordeiro ali. E aqui o que ele vê? Ele vê amor de Deus. Ele vê Deus exercendo amor. Ele vê Deus exercendo a redenção, dando uma outra oportunidade para eles seguirem. E isso acontece hoje. As pessoas não conseguem ver isso. As pessoas não conseguem ver isso em Cristo. Então, aquele animal que foi morto pelo próprio Deus foi morto pela. É a mesma coisa que Cristo. Deus quis matar aquele animal
Da mesma forma como Deus precisou fazer com que Cristo morresse na cruz para simbolizar esse sacrifício, tanto lá quanto hoje nós temos aqui. Esse acesso que nós temos é devido a esse sacrifício. Então a gente vê aqui o exemplo do que é a justificação e o exemplo da inclusão. Em Romanos 6,6 fala que, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Ali Deus já lavrou, falou, vocês não são mais escravos do pecado. Eu não vou conseguir isentar vocês das consequências. As consequências vocês terão, que é o quê? O trabalho pesado, a dor de parto, ter que trabalhar para comer, vai ter que morrer um dia. Tudo isso aconteceu. Mas o plano de redenção, ele foi implementado com sucesso. O que vocês acham? Vocês conseguiam ver dessa forma? E é isso que é importante. O que nós precisamos entender? Nós precisamos olhar para a Bíblia e extrair esses ensinamentos. Porque eu falo para vocês o seguinte: eu leio Gênesis, é como se eu estivesse lendo Apocalipse. Eu leio Apocalipse, é como se eu estivesse lendo Gênesis, porque eu começo a criar conexões. E a partir daqui para frente, vocês vão ver como que vai ser mais fácil para vocês compreenderem o Evangelho. A hora que vocês tiverem, a hora que vocês verem um pregador, um pastor, um líder, qualquer pessoa citando a Bíblia, vocês vão falar, eu já sei por que tá, eu já sei do que se trata isso aqui. Vocês vão perceber os pastores usando, empregando a hermenêutica, a exegese, e vocês vão conseguir entender o que eles estão falando, porque vocês tiveram um curso. Então, este é o plano da redenção. O plano da redenção é esse. Quando Cristo morreu por nós, ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E ele nos deu abertura para que a gente pudesse ter acesso aos mesmos lugares que ele tem com o Pai. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E nós começamos a compactuar com tudo que Cristo, nós sofremos com Ele na morte, mas nós recebemos também galardão junto com Ele. Nós sofremos na morte, mas na ressurreição nós também tivemos benefício, nós somos ressuscitados, na ascensão, numa nova vida e na herança que nós temos, que está por vir. Então, essa aqui, a gente terminou a aula dentro do previsto, eu tentei dar uma acelerada. Essa é a nossa aula de redenção. Todo o processo de redenção, as restrições, que foi para o bem do homem. A gente vê Deus trabalhando desde sempre. Nunca Deus quis maltratar, Deus quis punir, Deus quis sacrificar o homem. Não. A todo momento Deus estava tentando poupar o homem. As duas árvores era para Adão comer da árvore da vida, não do conhecimento. Sabe, tudo Deus fez de forma para beneficiar o homem. Só que Deus não pode impor, porque se ele impor, ele perde a sua soberania. É por isso que Deus sempre dá opções. Cabe a nós decidirmos. Exatamente, Deus tentou de todas as formas, e ele tenta até hoje de todas as formas. Deus não desiste da gente, mesmo diante de tantas mancadas que nós damos. Ele está lá sempre, fiel, justo, sabe? Está lá aguentando as pontas. Então, essa aqui é a nossa aula. Eu vou abrir aqui para perguntas,
para vocês, se vocês tiverem perguntas, né, podem fazer. Pode escrever no chat que eu respondo aqui. Agradecer aí a presença, eu não sei se é o Rafa ou se é a Kelma que está aí nos assistindo. Queridos irmãos nossos, o Luizão que saiu correndo do trabalho, nem sei se você está no trabalho, ou se você está na sua casa, Luizão. Agradecer a presença da Ana, nossa querida amiga também, que está todos os dias aí, aliás, todas as semanas prestigiando a nossa aula, crescendo cada vez mais aí. Bom, eu vou encerrar aqui então a gravação, tá? Para que a gente possa. Gente, eu nem sei onde está o botão de gravação aqui, gente. Ô, Senhor.